Na sequência aqui, no Tiago, onde a gente parou, não foi? A gente parou, pronto, aqui, no 7, né? Que diz assim: não pense tal a mente dividida é estável em tudo que faz. O irmão pronto, de faz. Aí a gente viu no versículo 7, 6 de Tiago, capítulo que, Roseli? 1. Eu falei o quê? Versículo 6 agora, porque eu tinha lido 7, né? Da mente dividida. Então, no versículo 6 do capítulo 1 de Tiago, olha, peça, porém, com fé, sem duvidar. Mas a gente vê logo em seguida, no versículo 7, que a gente não perde também ter mente dividida, deve ter fé. É isso que muita gente não entende e questiona, até se possível calúnia, porque eu tomei algumas atitudes, porque era muita informação para minha cabeça, diferente da que eu conhecia, entendeu? Então eu fiquei atacada de preocupação. Administrar muitas mudanças de uma só vez é complicado, né? Isso me dificulta em fazer leituras, me dificulta, como eu até falei com a psicóloga, eu estou trabalhando agora com vendas direto com o cliente, quer dizer, pelo celular, pela internet, mas direto com o cliente. Eu estava acostumada a dar aula teórica e prática. Tinha pessoas, funcionários à frente trabalhando com vendas. Então, eu saí de uma aula teórica, prática, que terminava o meu conteúdo, a minha disciplina, o meu tempo naquilo, pronto. Eu estava livre daquilo e poderia fazer outra atividade, né? Então, o meu ritmo era um, e muita coisa passou a ser diferente depois da situação que eu vivo hoje, né? Com a minha saúde, mas graças a Deus, vamos agradecer a Deus, gente. Graças a Deus, eu não estou sentindo dor. A dor é espiritual, coração, mas a dor de estar em hospital, como muitos aí estão sofrendo, realmente sentindo dor, não tem nem morfina para diminuir a sua dor. Eu vi muitos lá e agradeço a Deus todo dia. Tem pessoas muito piores, nem se comparam do que eu. Estão em fila de hospitais, esperando encaminhamento, mesmo sentindo dor. Então, entendeu que a minha dor mais é emocional. Mente dividida é normal para a situação que hoje eu vivo, com tantas as mudanças, aprender a administrar cada uma num tempo correto. Eu não sou Deus para ter um tempo correto para as situações, então é difícil. Você vai ter que passar por uma disciplina para entender. Enquanto isso, não é Deus que está desejando mal, não. Deus quer que a gente se torne maduro com mais experiência, né? Então, sabemos novamente se colocar no lugar do outro, né? Como a gente fez leitura, né? Aí agora a gente vai dar a sequência que eu parei. Né? Eu parei no 7, não foi? Agora 8. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se, mergulhar quando estiver em elevada posição. O rico deve
mergulhar-se caso passe a viver em condição do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca. A planta cai então a sua flor, a sua beleza é destruída. As mesmas formas de o rico murchará em meio aos seus afazeres. Felizmente é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da que Deus lhes prometeste aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou tendo por Deus, estou sendo tentado por Deus, pois Deus pode ser tentado pelo mal e ninguém atenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mal de desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, o pecado, após ter se gerado, consumado, gera morte. Meus amados irmãos, não se deixe enganar. Toda a hora dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai até as luzes, que não mudam, como sombras inconstantes. Por sua decisão, nos gerou pela palavra de verdade, a fim de que sermos como que os primeiros frutos de tudo. E Josué, ele o criou. Então, pensamos, né? O que a gente quer. Se a gente planta o mal, a gente colhe o mal, não colhe o bem, né? Então, mais ou menos aqui, né? A gente deve perseverar no que a gente acha justo conforme os mandamentos de Deus. Praticando a palavra. Meus irmãos, meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos os prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Eita, essa frase que eu não lembrava de onde, mas agora vou marcar em Tiago. Tá lá no filme A Prova de Fogo, né? Tá essa palavra, ó, meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos os prontos para ouvir e tardios para falar. Aí até ontem eu comentei com um motoboy que a gente no trânsito deve ver, pensar e agir. Não é ver e agir não, porque depois a gente pode ter se arrependido por não ter pensado, né? Muitas das vezes a gente fala no intuito daquele momento e não pensa no que está falando, mas é importante a gente pensar antes de tomar qualquer atitude, seja ela no trânsito, no seu dia a dia com a família. Está aqui em Tiago, versículo 19, né? Todo.
Sejamos tardios para ouvir. Senão, no versículo 20, ele fala o quê? A ira do homem não produz a justiça de Deus. Deus não vai se conformar pelo mal que a gente solta. Já fala que a palavra tem poder. Então, eu só posso abrir a boca para falar bem de outra pessoa. Tudo tem que ser pensado antes de ser falado, porque palavras se retiram depois de ditas? Não. Ofensa se tira num momento? Não. Porque para quem solta aquela palavra, ele nem percebe. Mas quem recebe, ele quer se ira, se revolta, né? Então, se a gente não quer ouvir, a gente não fala. Sejamos o quê? Tá aqui. Deixa eu ver 19. Tenho isto em mente. O quê? Sejamos todos prontos para ouvir e tardios para falar. Então, a gente sejamos o quê? Prontos, rápidos para ouvir e tardios para o quê? Falar. Porque antes da gente falar, a gente tem que o quê? Pensar. E pensar depois que falou, que ofendeu, que magoou, que registrou, que virou como cicatriz ali no coração, na mente daquela pessoa. Sejamos prontos para ouvir e tardios para falar. Porque para me falar não basta, eu tenho que o quê? Pensar. Pensar que o mal que eu não quero a pessoa, eu nem comento, porque a palavra tem o quê? Poder. Aí tem muita gente, por que eu estou passando por isso? A palavra tem poder. O que saiu da sua boca? Será que foi algo agradável e temente para nosso Deus? Reflexão. Praticando a palavra. Então, segundo o versículo 21. Portanto, livrem-se de cada impureza moral e da maldade que prevalece. Aceitam humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-lo. Então, a palavra tanto salva como arruína uma pessoa, né? Vejamos o que a gente fala. Sejam praticantes da palavra, a não apenas ouvintes, não é isso? Enganam-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-os, será feliz naquilo que disser. Sem alguém se considera religioso, mas refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura, imaculada,
Esta é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, a não se deitar corromper-se pelo mundo. Então a gente deve refletir, né?